queridos amigos. Hoje é 31 de julho de 2020. Eu estou pegando o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2. E nesse capítulo 2 existem comunicações de espíritos através da Sociedade Espírita Parisiense, na época de Kardec. Então coloca todas essas comunicações que foram dadas entre a equipe de Kardec e os espíritos que se manifestaram. Estou falando isso porque uma pessoa me perguntou como é possível conversar com o morto. Em primeiro lugar, nós não conversamos com o morto, nós conversamos com um espírito vivo, porque o espírito não morre. Então, muitas questões ficam em dúvida para as pessoas que não acreditam na sobrevivência do espírito e na comunicabilidade que nós podemos ter com eles. Isso acontece tão frequentemente em todos os trabalhos espíritas no mundo inteiro, onde os médiuns se reúnem e os espíritos vêm se manifestar, passando informações. Os mais ditosos passam informações muito profundas sobre o mundo espiritual, passando, alegando e dando instruções de como viver melhor aqui para ter uma vida ditosa do outro lado. Tudo que Jesus pregou no Evangelho sobre a nossa vivência espiritual na Terra para ter um bom lugar na vida futura. Então, esses espíritos mais evoluídos vêm dar orientações. E os menos, de acordo com os graus de evolução, uns vêm pedir ajuda, outros vêm desesperados, alguns não sabem nem ainda que estão desencarnados. Então esse trabalho dos médiuns é de muita importância para ajudar esses nossos irmãos que não entenderam essa passagem de uma vida para outra. No capítulo 2 tem uma mensagem, uma comunicação de um espírito que é Sanson, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris e que desencarnou no dia 21 de abril de 1862. Depois de um ano de atrozes padecimentos, ele desencarna. E prevendo a morte, ele dirigira ao presidente da Sociedade Espírita uma carta que pedia que eles... Escreveu uma carta para o presidente pedindo que eles pudessem evocar o espírito dele quando ele desencarnasse, para que ele pudesse dar informações e que ele pudesse ser ajudado. Então, ele pediu a Deus que ele pudesse se comunicar com os irmãos. Então, num outro dia, no dia 26 de abril, uma semana depois do desencarne, esse grupo se reúne e faz uma evocação desse espírito. E ele se manifesta. Ele fala. Aí eles perguntam: meu caro Sanson, cumprindo um dever com satisfação, evocamos-lhes o mais cedo possível, depois da morte, como era o seu desejo. Porque ele falou: o mais rápido possível, vocês me evoquem, para que eu possa dar notícias do mundo espiritual, que passou a vida pregando isso, e depois que desencarnou, ele tinha que continuar passando. Aí ele diz: é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço-lhe a boa vontade. Então, eles fazem algumas perguntas. E ele responde assim: a minha situação é bem ditosa, acho-me regenerado, renovado, como se diz aí, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes um tempo privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo,
e Deus ouviu-me. E aí eles perguntam quanto tempo ele levou para recobrar a lucidez espiritual dele. Ao fim de 8 horas, Deus, repito, deu-me uma prova da sua bondade, maior do que o meu merecimento, e eu não sei como agradecê-lo. E eles perguntam: está certo de que não pertence mais ao nosso mundo? Você pode comprová-lo? Ele disse: certamente, eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao seu lado para protegê-lo e sustentá-lo, a fim de pregar a caridade, a abnegação, que foram os guias de minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, estou transformado. Em mim não reconhecerá mais o velho enfermo, que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejaria falar para os meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Então, esse diálogo continua. E é interessante que, como os que acreditam muito e que têm a certeza da vida espiritual, da reencarnação e da comunicabilidade com os espíritos, sabem que isso é uma realidade, outros que não acreditam desdenham daquela fé, muitas vezes chamam de fanáticos. E como a nós somos chamados de fanáticos porque pregamos e porque achamos que temos certeza da verdade, muitas vezes também somos chamados de fanáticos. E ele fala com todas as letras que desejaria falar para os filhos que desdenharam enquanto ele era encarnado, das coisas que ele acreditava. Mas não adianta ninguém forçar a ninguém a acreditar nisso. Nós, espíritas, temos obrigação de passar a verdade, na qual sabemos que existe, passar as informações, dar orientações quando alguém vem pedir. Porque nós não temos necessidade, ninguém tem necessidade de forçar a ninguém a acreditar no que você acredita. Cada um tem a sua liberdade de acreditar no que quiser, mas tem que usar o bom senso, a razão, a inteligência. Tem que raciocinar a respeito das coisas e chegar a uma conclusão de por que isso acontece e de por que determinadas coisas não acontecem. É uma questão de análise da vida de uma forma geral. Então, nesse livro, O Céu e o Inferno, tem, na segunda parte, histórias de comunicações dos espíritos contando tudo o que aconteceu quando chegaram no mundo espiritual. É muito importante que todos entendam e que tenham isso como verdade, porque nós estamos aqui passando férias simplesmente porque Deus criaria espíritos para o nada. Porque uns sofrem e outros não. Porque uns são ditosos e outros não? O porquê de todas as diferenças das pessoas na sociedade, na vida, nos países? Por que os problemas? Por que as alegrias? Tudo isso tem uma resposta e cada um tem que procurar a sua verdade através do Evangelho, entender o que Jesus passou para nós, entender as verdades do Evangelho, porque ele mesmo disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando ele passa os 10 mandamentos a Moisés, é uma comunicação mediúnica, é um fato mediúnico. Então, se nós formos pegar o Evangelho e ver todas
as passagens dele, nós vamos ver toda a teoria da doutrina espírita colocada lá dentro. As explicações lógicas de todos os fatos que acontecem. E para encerrar esse capítulo, porque é longo, é metade do livro praticamente falando sobre isso. Sugiro que todos peguem, leiam, entendam e tenham isso como verdade, porque é a voz dos Espíritos falando para nós. Para encerrar essa parte, tem uma mensagem que foi passada para uma das pessoas da Sociedade Espírita, um dos médiuns, durante a cerimônia do cemitério. O Sanson ditou as palavras seguintes. A cerimônia de sepultamento dele passou para um médium. Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida. Se bem souberdes viver, é uma felicidade, se bem a merecerdes, e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos e sereis compensados. Não se pode muito tirar proveito de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um grande e imenso mal. A terra me seja leve. Sanson. E ele passou essa mensagem durante a cerimônia do sepultamento. Então, meus amigos, nós temos várias histórias falando sobre espíritos que presenciaram o seu velório, porque eles viveram dentro da doutrina de Jesus, dentro do cristianismo, foram pessoas de moral elevada e que sempre praticaram o bem. Então tem esse merecimento e essa luz e vão estar vivendo felizes ao lado do Altíssimo. Então, agradeçamos a Deus essas informações que os amigos espirituais nos dão. Agradeçamos a todos os emissários do plano, esses que vêm passar essas informações para nós, dando a certeza de que a vida continua. A vida não cessa, como diz André Luiz, ela não cessa. A vida continua. Que todos esses amigos espirituais nos abençoem hoje e sempre, e assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro,